que, por exemplo, tem alguns alimentos que não são tão indicados assim para o nosso dia a dia, para nossa saúde. Os alimentos ultraprocessados. A gente pensa aí num presunto, num salame, nesses alimentos cheios de Sim, conservante, sim, tudo sim. isso aí. Isso, com uma frequência ali mais contínua, não é interessante. Salsicha. Mas se você comer ali uma vez no mês, vai te trazer prejuízo? Ah, tá. Então tem alguns alimentos que não é melhor, não é Não bom é você bom comer diariamente. diariamente. Exato. Tá, mas Proibido? nenhum. Nenhum. Não existe. Ah, muito legal. Isso, ó, tá vendo? Tá vendo? Essa é a questão. É quantidade e frequência. Quantidade e frequência Mas por que sempre. você acha que alguns alimentos viram um vilão da noite pro dia? Porque muitas pessoas gostam de terrorismo nutricional. Existe terrorismo? Sim, existe muito por aí. A questão do pão, por exemplo. Ah, você não pode comer pão se você quer emagrecer. Isso é terrorismo nutricional. Por que não pode comer o pão? Por que o carboidrato é o vilão? É verdade. É. E não a gordura, por exemplo, que é um vilão que tem aí. Não, é o carboidrato que é o vilão. Eu acho que comer muito carboidrato vai engordar? Sim, mas tem que saber a quantidade certa para comer a frequência certa. Entendi. Então, o ovo, por muito tempo, era um vilão por conta de, o ovo vai aumentar colesterol. Quem disse que o ovo aumenta o colesterol? Tudo é a quantidade de ovo que aumenta o colesterol. Tudo em excesso faz mal. Tudo. É verdade. É Tudo em água, excesso. né? Água em excesso faz É mal. verdade. Tem intoxicação por água, mas isso assim, é muita quantidade de água que tem que tomar. Tudo em excesso faz mal. Álcool em excesso faz mal. Alimentação inadequada em excesso faz mal. Alimentação, você ficar fissurado em algo em excesso faz mal. Exercício em excesso faz mal. Café não também. Café em excesso faz mal. É Tudo porque em café excesso também faz foi mal. vilão. Não é? Da quantidade. Aí você fala, a pessoa fala, eu tomo café todo dia. Beleza. Quanto de café você toma? Eu tomo, sei lá, umas 2 xícaras de café por dia. Ok. Tem gente que toma uma garrafa. Tem muita gente que é Tá vendo, movida a diretora? café. Tem gente que é É. movida a A café. diretora é movida a café. E se não toma, fica ruim. Aí toma café assim, prepara 1, 2 garrafas ali de café por dia. Não toma tanto, mas ela toma uns 2, 3 por dia. Ali, fora o açúcar. É fora o açúcar. Fora o açúcar. Então eu tenho prejuízo do excesso do café, mais o excesso do açúcar. Melhor açúcar ou adoçante? E também tem uma discussão grande, tem alguns adoçantes. Até saiu umas matérias que adoçante, por exemplo, causava câncer, né? Não. Tem muita história. Aí você só pode usar um tipo de adoçante, que esse é melhor. Você tem que variar os adoçantes, não pode usar. Só sacarina. Não, você tem que variar para sucralose. Isso é verdade? Olha, eu costumo indicar para as pessoas não usarem nem açúcar nem adoçante. Nenhum tipo de açúcar. Mascavo, que o pessoal gosta, nenhum tipo de O açúcar. melhor é não usar. Ponto. Melhor é não usar. Mas eu preciso sentir. Vai lá, vou fazer uma receita, preciso de alguma coisa doce assim. Ok. Adoçantes. Sempre buscar os naturais do que os artificiais. Porque lembrando que artificial. Sacarina é uma. Então vai pro natural. Sucralose é artificial ou natural? Estévia. Pode ser sucralose. Eu prefiro, por exemplo, agora tem maltitol, eritritol, O eritritol já falei. estévia. Eu Nunca prefiro tomei. esses que são naturais, são extraídos de plantas. Não, sabe o que eu falei de sucralose? Que eu só uso. Aqui em casa ninguém usa açúcar para nada. Eu só uso sucralose. Vai pro estévia, vai pro Eu não maltitol, gosto do céu, não eritritol, gosto. Sacarina nem cheira. xilitol. Eu vou Esse. experimentar esse. Eu já ouvi Vai porque falar, mas você não se quero ver. adapta. O bom é você tirar e sentir o sabor do alimento. Por exemplo, se você falar de café, o exemplo básico de café. Eu aprendi a tomar café sem açúcar. Entendi. Eu aprendi a tomar café sem açúcar. Não É tudo um processo de eu não sei se adaptação. eu. Sim, eu também É um acho. processo de adaptação. Também acho. Você fala, eu não consigo tomar. Bom, vamos tentar? Começa a diminuir e começa a sentir o sabor. Por exemplo, tem café quando eu tomo que eu sinto o amargo ali da torra, de torrado. E não é tão prazeroso tomar.
Tem café que eu tomo e falo, nossa, café é gostoso, eu sinto o sabor do café. Suco também é a mesma coisa. Quando tomar suco, sempre sem açúcar. Sim. Fala, mas qual o melhor açúcar para consumir? Ou menos pior, vai. Já que você falou que é melhor não usar açúcar, né? Menos pior. Qual seria o menos pior aí? Vamos colocar todos os açúcares num saco só. Açúcar é açúcar. Ponto. Mas aí, por exemplo, o açúcar que o branco, o refinado, né? Tem um processo químico muito mais intenso do que... Pensando nisso, assim, açúcar é açúcar. Uma colher de açúcar refinado e uma colher de açúcar mascavo. É uma colher de açúcar. Ponto. O que vai diferir de um para o outro é que um tem um pouquinho mais de minerais, um pouquinho mais de fibra ali, um pouquinho mais de algumas vitaminas. É isso que vai diferenciar. É igual o arroz polido para o arroz integral. Sim. A quantidade de fibras que ele tem ali. Então, eu indico a não usar nenhum açúcar. Mas eu quero usar, por exemplo, lá no consultório, eu tenho café lá, paciente que queira tomar. Eu tenho adoçante e eu tenho açúcar. Qual açúcar que eu tenho lá? Hoje eu tenho lá açúcar de coco. Mas poderia ser um mascavo. Porque é um açúcar integral. Mas o mascavo, pelo menos os mascavos que eu conheci, você tem que usar uma quantidade maior para adoçar, porque ele é mais fraco. E aí tem essa questão. Tem açúcar que você precisa usar mais. Isso. Não sei se de coco é mais açúcar. Eu prefiro de coco. Mas ele adoça lá. Ele adoça. Ele tem um dulçor bom. Mas eu ensino as pessoas a começarem a utilizar, não utilizar nenhum açúcar. Entendi. Mas lá eu tenho esse. O que acontece também com o mascavo? O açúcar mascavo, ele muda o sabor das coisas. Por quê, hein? Não, é o sabor dele. O sabor dele acaba mudando. Você coloca um açúcar mascavo num café, ele fica com um sabor diferente. Porque é do mascavo. Ele tem um gostinho ali de rapadura. Isso, exatamente. Então, porque é um açúcar integral. Mas o ideal é não consumir açúcar. Eu quero colocar, vou fazer uma receita, eu quero colocar, preciso de usar açúcar. Ok, pega um açúcar mais integral. Então vai para o açúcar mascavo, pode ir para o demerara, pode ir para o de coco. Vai fugir um pouquinho do refinado. Mas o melhor é não utilizar. O que as pessoas precisam aprender é ler rótulo. É o principal. Quer saber se um produto é bom? Olha os ingredientes. Pega o rótulo lá, olha lá, ingredientes. Existe uma normativa que nos ingredientes tem sempre que o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade no produto e o último menor. Por exemplo, você falou do suco. O que tem de suco bom, bom assim, que sejam sucos aí no mercado? Suco de uva integral e suco de laranja. Porém, a gente tem que olhar no rótulo, porque tem algumas marcas, tem alguns fabricantes que tem lá o suco de uva, eles colocam como suco de uva integral. Mas quando você vai ver, tem na composição água e açúcar. Então já não é mais integral. Não é suco. Então suco tem que ser só a fruta. E alguns sucos de laranja também tem lá suco de laranja. Então o que tem que ter no rótulo? Por exemplo, suco de uva integral. Se tiver algum outro componente, algum conservante. Mas tem que ter lá suco de uva integral. Ponto. Igual suco de laranja. Suco de laranja integral pasteurizado, por exemplo. Ponto. Talvez tenha algum outro componente que seja um conservante ali. Suco de laranja, que eu costumo indicar para paciente meu, é aqueles sucos de laranja que ficam sob refrigeração. Sim. Que é um suco de laranja realmente natural. Mas tem que sempre olhar os ingredientes, se tem mais alguma coisa. Porque eu já vi suco de laranja que fica em refrigeração que tem água. Então, tá lá integral, mas tem uma mistura de água. Tem lá água. Então eu tô pegando uma laranjada. Uma laranjada. Então não é um suco de laranja. Sim. Então eu preciso olhar nos ingredientes. Tanto é com suco de uva também. Então são esses dois que tem no mercado que realmente são integrais, são naturais. Que seriam... poderia consumir sem problema. Depende da quantidade.
Sempre sim, 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 sempre. Mas assim, pensando em suco, fala, eu vou tomar suco, trocar o refrigerante por um suco. Então, pega suco integral. Entendi. Ah, eu posso substituir o refrigerante por suco natural? Pode, mas o ideal seria você consumir a fruta. Pensando assim também a questão de calorias. Para eu fazer um copo de suco de laranja, por exemplo, eu vou usar ali de 3 a 4 laranjas. Sim. Então são as calorias de 3 a 4 laranjas ali. Se eu comer. Aí tem a frutose que também ajuda pra caramba na caloria, não é? Então a frutose é o açúcar, é o carboidrato ali da fruta. Que é diferente da frutose usada na indústria. É totalmente diferente. É uma frutose diferente. Uma frutose natural. Então, se eu comer ali a laranja, eu vou ter ali. Tem o carboidrato, tem fibra, tem as vitaminas, tem os minerais, tudo tem na laranja. Então eu vou consumir menos do Sim. que se tomar o suco. Então, o ideal seria consumir a fruta. Mas você falar, eu não consigo, não tô conseguindo almoçar ou jantar sem o suco. Então parte para um suco natural. Entendi. Ah, não tenho como preparar ali, tem que comprar pronto. Então vai para o suco de uva ou suco de laranja, que são os que são integrais no mercado. Que você tem que tomar um café da manhã como um Como um rei. rei, almoçar como um príncipe, comer e jantar como um mendigo. É como um plebeu, né? Eles falam isso. Exato. Mas isso, Sim, isso é. exato. Por quê? A gente tem um ciclo chamado ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso sono. Então, durante o dia a gente tem uma atividade e a noite foi feita para quê? Para descansar, para dormir. Então, à noite, o nosso metabolismo ele está um pouco diferenciado. Nosso ciclo circadiano está diferenciado. Então, se eu jogo muita alimentação ali, não é indicado. Então, realmente, eu preciso comer um pouco menos À noite. à noite, porque o organismo está se preparando para descansar, para se recompor ali, para fazer toda a manutenção. Então, realmente, esse ditado, ele é verídico. Mas isso funciona para quem tem por exemplo, o cara trabalha à noite. Funciona? Não? Ele tem um metabolismo alterado. Ah, então o corpo Ele se acaba, ele, adapta. ele acaba, se adapta, mas ele acaba tendo um prejuízo por conta disso. Porque o ciclo circadiano, ele funciona ali 24 E é horas. sempre manhã e noite, independente do que você Sim, faz. Né? é sempre manhã e noite. Não, tá. Mas ele acaba tendo um prejuízo. E o que a gente faz, né? O que o profissional nutricionista faz? Minimiza os danos. Tenta equilibrar. Tem que minimizar os danos. Sim. Então é isso que a gente procura fazer. Porque a noite foi feita para dormir. Você conhece ou você já ouviu falar de empresas que fazem isso que você acabou de explicar, que contratam um nutricionista para equilibrar, para minimizar os danos? Você já ouviu falar? Nossa, não. Que seja específico para isso, não. Mas eu tenho paciente que me procura para auxiliar. De repente precisa emagrecer, precisa melhorar alguma coisa ali, alguma patologia. Eu tenho pacientes ali que trabalham à noite e aí eu procuro minimizar ali os danos ou de repente conseguir o objetivo que a pessoa quer, que é emagrecimento, hipertrofia, porque eu preciso entender como isso funciona para poder ajustar. Então, aí eu queria que você desse uns exemplos, você falou dois agora, mas você desse mais exemplos de quais os danos que pode ter um cara desse, um paciente desse que não se cuida. Nossa, a gente pode entrar ali numa resistência à insulina, então pode surgir um diabetes tipo 2, pode, lembrando que Sim, sim, vai. sim. Então Tem um risco dele, né? tem um risco. Então pode surgir, de repente começa ali realmente o ganho de peso, isso pode surgir dependendo da rotina da pessoa, dependendo da alimentação, tudo depende de vários fatores. Não é porque a pessoa vai trabalhar à noite, ela vai desenvolver esse monte de coisa. Não, não é isso. Ela ela tem um risco desde que ela tenha uma vida que não seja compatível. Depende de não ter uma alimentação saudável, não ter uma rotina de atividade física.
Tem todo um contexto. Mas, Isso. mas a gente tem que lembrar que tem um problema sério aí. Vamos lá. O cara trabalha durante o dia, então o cara come bem. Ele vai mudar pra noite, ele vai continuar comendo bem. E aí entra de novo o ciclo Circadiano. circadiano. Eu falar arcadiano, eu já tava pensando na Guerra das Estrelas, jornada, né? Uma das duas. No circadiano. Entra o ciclo circadiano. Aí a pessoa não vai. Eu como do jeito que eu sempre comi, só que eu mudei pra noite, mas eu continuo comendo. E Mas aí é preciso adaptar isso para a nova realidade da pessoa. Mas então esse é aí o papel do nutricionista. Isso, ele precisa de uma orientação. Ele precisa passar com um profissional nutricionista para adequar essa nova rotina dele. Mas quem tem esse pensamento? Por exemplo, o seu paciente, ele só foi te procurar porque ele teve problema ou ele já quis prevenir os problemas? Normalmente ele quer melhorar alguma coisa. Então ele já sentiu Sim. algum problema. Sim. Ah, então quer dizer, é difícil alguém fazer essa prevenção. Difícil, difícil. É igual uma pessoa quando procura um médico porque já tá com alguma coisa. Já Simplesmente tá alguém vai fazer alguma coisa preventiva. Beleza, eu tenho 2.000 calorias para consumir por dia, vou tomar de chopp. Só chopp o dia inteiro. Você vai conseguir ter nutrientes pro seu corpo só com chopp? Não, nem ferrando. Então, por exemplo, você fala assim de calorias. 1 grama de carboidrato fornece pra gente 4 calorias. 1 grama de proteína também fornece pra gente 4 calorias. 1 grama de gordura são 9 calorias. Quase o dobro. 1 grama, mais que o dobro, né? 1 grama de álcool são 7 calorias. Caçamba. Sai, cara. Aí você fala, nossa, mas eu não faço dieta como certinho durante a semana. Fim de semana a única coisa que eu faço é beber álcool. Mas o álcool, ele tem um valor calórico mais alto Maior. por causa da transformação em Do açúcar, teor é isso? alcoólico. O álcool em si. O álcool sem metabolizar ele 7 já... calorias. Caralho. O álcool. Então, Caramba. a pessoa fala, mas eu só bebo um pouco durante o final de semana. Mas o álcool é mais calórico que o carboidrato. As mulheres que tinham aquela história, "Não, agora eu só vou tomar gin, porque ele diz que o gin tem um Depende valor da calórico quantidade. Eu baixo." posso consumir ali, por exemplo, uma taça de gin, tem uma quantidade X de caloria. Ah, vou tomar gin porque é me menos falaram, calórico. eu não sei se você sabe também, mas eu li que uma dose de gin tem uma dose, né? Eu acho que a dose é 50 ml, né? Acho que são 14 calorias, só isso mesmo? É Não, baixíssimo. É mais. Eu vi 14, eu falei, Não, é bem mais. é bem mais, né? Sim. Mas é uma das Porque bebidas assim, menos calóricas. o valor calórico depende do valor do volume alcoólico da bebida. Sim, quanto exemplo, mais forte. Quanto mais o volume alcoólico, mais calórico ele vai ser. Uma cerveja normalmente está em torno de 5%. Não é a graduação, aquele volume. É a graduação ali de álcool. É o 5%, 5%, 10%, 20%. Sim. Então a cerveja é menos calórico. A cerveja é menos ainda? Depende da quantidade. Não, mas se a gente falar na mesma quantidade, se a gente, sei lá, você falou de quanto menos de... São 7 calorias por grama de álcool. Então, aí você mas pensa, se a gente gin pensar em grama, por grama de álcool na cerveja e de um gin, a cerveja tem menos? é menos. Caramba. Mesmo com os trigos da vida, aí, sei lá. Depende da As cerveja. cevadas A gente tava falando, depende da cerveja. Depende da cerveja. Se é cerveja, se é suco de milho. Se for suco de milho. Mas uma cerveja que a gente chama hoje de puro malte, ela tem um valor menor ou maior? Se do que pensar numa dose de uma de trigo, vamos uma dizer gin assim. menor. Não, porque o trigo É já menos mais calórico pesado. do que uma dose de gin. Cara, tem alguma bebida alcoólica que você, como médico, você fala, cara, você pode tomar? Eu tô falando de um paciente de emagrecimento, por exemplo. Tem alguma que é liberada para ele tomar? Eu sei que você pode falar assim, não. Tudo depende da quantidade. Exato. Sim. Exato. Depende. Mas, Depende da então, quantidade. mas não tem nenhuma que você vai falar assim, não, essa você pode, essa você não pode de jeito Não. nenhum. É só a quantidade. Só a quantidade. Tudo é quantidade. Não tem Entendi. nada, é que eu falei, não tem nada proibido. A questão é o excesso. Falei, de repente a pessoa toma uma long neck ou um drink de gin tônica ou uma dose de whisky ou uma taça de vinho ou uma dose de tequila, por exemplo. É quantidade. Diferente de você tomar uma dose de tequila e tomar 5. Sim. Essa é a questão. Eu A questão tomando não é 20... o problema. O problema Tulipa. não tá ali na
no alimento ou na bebida em si, o problema é a quantidade. Igual as pessoas falam assim, teve muito... A gente ouve muito assim, tem que tomar um cálice de vinho todo dia para ter uma vida melhor, uma vida mais longa. Tem essa história. Aí você fala, nossa, tem que tomar vinho todo dia. Você fala, nossa, tomar vinho todo dia, eu vou virar alcoólatra. Tá, mas quanto de vinho você vai tomar todo dia? E mentira ou não? Tudo depende da quantidade. É a quantidade. Todo alimento tem seu benefício e tem seu malefício. Vinho tem os benefícios ali da uva, tem os antioxidantes, tem o resveratrol, que é potente antioxidante. Mas eu não preciso tomar uma garrafa de vinho ali todo dia. Sim. Se eu tomar, por exemplo, ali, uma taça de vinho recreativo... Aliás, agora eu aprendi que agora não é alcoólatra, chama alcoolista agora. Alcoolista. É. Então, Muda o nome toda hora. é a quantidade.